O que limita o seu fôlego? Neste vídeo eu quero discutir com você alguns detalhes de qual o fator principal da limitação do seu fôlego, daquele principalmente ao exercício, ao esforço físico. Basicamente, ou é coração que não está dando conta, ou é pulmão, ou é circulação, ou é um problema de obesidade. Essa avaliação ela é muito complexa e, para ser bem honesto com você, nesse vídeo a gente não vai fechar esse assunto, porque esse é um assunto muito extenso, existem muitos detalhes e cada paciente tem que ser avaliado de uma forma individual. E a conclusão da causa principal da limitação do fôlego passa pela avaliação da história do paciente, pelo que o médico encontra ao examiná-lo, ao escutar o pulmão, ao ver se tem urgência jugular, dentre outros detalhes clínicos, e pela avaliação de exames complementares. Muitas vezes são necessários vários exames para o entendimento do porquê o fôlego desse paciente é curto. E eu vou dar aqui nesse vídeo alguns detalhes, alguns marcos que podem facilitar o seu entendimento. E uma vez que você entende o porquê o fôlego está curto, pode-se tomar medidas para melhorar, baseado no diagnóstico. Então vamos lá. Uma das principais causas de fôlego curto é a limitação cardíaca. Durante o exercício físico, o coração tem que aumentar o volume de sangue a cada batida. Ele aumenta também a frequência cardíaca, aumentando dessa maneira o fluxo que passa por minuto. Se o coração não consegue aumentar esse fluxo, a pessoa começa a ter uma limitação ao esforço físico. E quais são os detalhes que a gente percebe? Bom, existem vários problemas no coração que pode limitar. Entupimento de artéria, problemas de válvulas, insuficiência cardíaca, dentre outros. O que ajuda bastante no entendimento é a avaliação clínica, se tem, por exemplo, falta de ar quando fica deitado, se precisa dormir sentado, se acorda no meio da noite sufocado, se incha as pernas, se tem história de sopro no coração, se tem história de infarto. Partindo para os exames complementares, o eletrocardiograma é sempre o primeiro exame que vai dar um grande norte. O ecocardiograma talvez seja um dos principais exames, que ali você vai entender se tem uma diminuição da fração de ejeção, se tem um coração mais duro, se tem algum problema de válvula. E muitas vezes a gente vai para o teste cardiopulmonar de esforço, que é aquela esteira com a boca lacrada. E aí a gente olha alguns parâmetros que sugerem que o que limita o fôlego do paciente é o coração, como por exemplo uma relação entre o esforço que está sendo feito e a frequência cardíaca, ver o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio. Se você não sabe o que é o VO2 máximo, eu vou deixar no card da descrição um vídeo somente falando sobre VO2 máximo. A gente olha o limiar anaeróbio, a gente olha os traçados eletrocardiográficos, a gente olha também o pulso de O2, que é uma avaliação indireta do volume de sangue a cada batida do coração. Então, se o paciente tem uma limitação cardíaca, normalmente ele vai ter esses parâmetros alterados. A pessoa também pode ter uma limitação por problemas pulmonares. E aí a gente vai perceber através da história, um paciente que é asmático, um paciente que já fumou, um paciente que tem história de fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, isso limita o exercício físico dele, isso dá cansaço aos esforços. Mais uma vez, os exames básicos vão dar uma grande direção, raio-x de tórax, teste do sopro, a espirometria, o próprio ecocardiograma pode dar indícios de aumento da pressão da artéria pulmonar, num caso de hipertensão pulmonar, lembrando que existe hipertensão sistêmica, que é aquela que todo mundo conhece, mas existe hipertensão nos vasos pulmonares, que dá sim intolerância aos esforços. E mais uma vez, quando a gente tem dúvida, a gente vai para o teste cardiopulmonar de esforço, que ali a gente vai encontrar algumas alterações, como por exemplo, uma reserva respiratória diminuída. O que é reserva respiratória? Eles calculam quanto que seria o volume máximo respiratório e a gente vê no pico do exercício. Se chegou muito perto do valor máximo, significa que você não tinha mais pulmão
para aumentar o seu VO2 máximo. Eu vou deixar vídeos aqui no card explicando mais esses detalhes técnicos que é importante você saber para ter um conhecimento mais profundo. O que mais que a gente pode ver? Se tem hiperinsuflação dinâmica, o que é isso? Na medida que o paciente começa a ventilar mais, ele pode aprisionar o ar e é como se ele respirasse com o peito cheio, mais ou menos assim. Você não consegue esvaziar todo o ar do pulmão para que novo ar possa chegar. O que mais que a gente olha? A gente olha a relação da ventilação com o gás carbônico produzido. É o que a gente chama da eficiência pulmonar. Um pulmão que é eficiente, ele não precisa ventilar muito para liberar o gás carbônico. Mas um pulmão que é ineficiente, ele precisa ventilar muito para eliminar esse gás carbônico. Então aqui a gente encontra alguns detalhes que podem ajudar no entendimento. Outra causa, que essa talvez seja mais fácil, anemia. O paciente que tem uma hemoglobina baixa, ele vai ter intolerância aos esforços. E aqui o grande exame é o exame de sangue mesmo, avaliação do hemograma, eventualmente da ferritina, saturação transferrina, de todo o perfil de ferro, para entender por que se há anemia. É lógico que dentro do teste cardiopulmonar de esforço, a gente consegue encontrar algumas medidas que sugerem, como diminuição do pulso de O2, porque na verdade o pulso de O2 é a quantidade de oxigênio que é entregue a cada batida. É o VO2 dividido pela frequência cardíaca, e isso está relacionado com a quantidade de hemoglobina que transporta o oxigênio. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, mas conforme a gente for conversando mais nos vídeos, isso pode tornar-se mais familiar para você. Outra causa de intolerância aos esforços de fôlego curto é a própria obesidade. O paciente que é obeso, ele não consegue fazer grandes picos de VO2, porque ele carrega muito peso com ele. Então ele tem que fazer um esforço sobrenatural não, né? Tem que fazer um esforço maior para deslocar toda aquela massa. Ele gasta muita energia de uma forma desproporcional. Então, quando a gente mede o trabalho pelo VO2, a gente vê que o VO2 aumenta muito de acordo com o trabalho realizado. Ele precisa gastar muita energia. É claro que às vezes você não precisa fazer o teste cardiopulmonar para falar que a limitação é por obesidade. Às vezes só de você olhar para o paciente, você já fala, por que não está com fôlego tão grande? Porque está muito pesado. Isso é um tanto quanto óbvio, mas às vezes dá dúvida. E só para colocar aqui um pouco de tempero nessas dúvidas, a gente sabe hoje que a insuficiência cardíaca, aquela cuja fração de ejeção é normal, que tem o nome insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela está de mãos dadas com obesidade, principalmente aumento da obesidade central, aumento da circunferência abdominal. A gente está percebendo uma associação muito forte entre obesidade e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E a gente já sabe que na medida em que a gente diminui o peso, que a gente melhora essa questão da obesidade, o paciente também melhora a performance cardíaca. Portanto, essas são as principais causas e eu dei algum detalhe ou outro técnico para, se for o seu caso, ajudar a elucidar. Mais uma vez, essa é uma avaliação complexa e muitas vezes a pessoa ela tem mais de um fator que limita o fôlego dela. Às vezes ela tem um componente cardíaco, imagine um paciente que fuma, que tem doença coronariana e tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Às vezes ele tem os dois fatores, o coração que não consegue aumentar muito o volume das batidas, o débito cardíaco aí, que é o fluxo em um minuto ejetado pelo coração, mas ele também tem um problema pulmonar que torna o seu pulmão ineficiente, que não consegue ventilar muito e que acabam diminuindo o fôlego do paciente. Se esse vídeo foi bom para você, deixa o like, assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é bom e ele pode ajudar mais pessoas. Esse assunto é complicado, então se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou tentar responder. No mais, eu desejo você um grande abraço.